Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Mendes, nós estamos aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo resumo sobre a disciplina de didática. Gente, existem vários vídeos no nosso canal sobre disciplinas do curso de licenciatura em pedagogia que se baseiam, né, nos livros didáticos das faculdades Croton, que são principalmente as faculdades Anhanguera e Unopar. Neste vídeo, nós vamos aqui falar sobre a disciplina de didática e começar pela unidade 1. Nós vamos fazer vídeos resumos de cada uma das unidades do livro didático. E aí, vamos estudar juntos? Conceito de didática. Então, afinal, o que é a didática em primeiro lugar, né? Didática ela é definida como a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. O seu objetivo é o processo de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Existem aí, então, diferentes concepções de didática. Na Grécia Antiga, a didática era o ato de ensinar, instruir e fazer alguém aprender alguma coisa. Já lá no século XVII, Comênio, que é considerado o pai da didática, ele considerava ela como a arte de ensinar tudo a todos. Foi aí então a primeira grande revolução da didática, ou seja, ensinar tudo aquilo que existe no mundo que pode ser ensinado a uma outra pessoa. Já no século XVIII, Rousseau veio com outro pensamento. Ele disse que era necessário que se conhecesse os alunos, conhecesse suas subjetividades, né, os seus desejos, seus anseios. E assim veio um novo conceito sobre a infância, e é considerada a segunda grande revolução da didática. Já no final do século XIX e no começo do século XX, Herbert veio com uma pedagogia científica, onde a educação era feita pela instrução, o método dos passos formais. Aí é considerado o início das teorias tradicionais do ensino. A pedagogia e a didática, será que são a mesma coisa? Quando a gente fala assim, fulano tem muita didática para dar aula, fulano é um excelente pedagogo. A palavra didática e a palavra pedagogia são a mesma coisa? Na realidade, não são, porque pedagogia é uma ciência que investiga a teoria e a prática da educação. Já a didática é uma disciplina da pedagogia que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios, as condições do modo da ação pedagógica na escola. Ela não se restringe ali só à sala de aula, pois é multidimensional. E o seu processo educativo tem uma ação mais global que visa preparar o aluno para a participação na vida e na sociedade. E quando ouvimos falar sobre praxis educativa, o que seria uma praxis educativa, né? A palavra praxis significa conduta ou ação. Então, a praxis educativa seria considerar o docente que, a partir da reflexão sobre sua prática, com consciência do seu fazer pedagógico, transforma a realidade de acordo com as finalidades delineadas pelo próprio ser humano. A praxis educativa, então, é um objeto da ciência pedagógica e caracteriza-se pela ação intencional e reflexiva da sua prática. Então, quando nós dizemos que temos uma prática educativa ou uma praxis educativa, ela é uma ação que deve ser intencional e reflexiva. O que significa isso? Eu tenho uma intenção sobre aquela ação. Eu anseio que o meu aluno ele aprenda, ele desenvolva alguma habilidade, alguma competência com essa praxis. Então, eu tenho uma intencionalidade. Reflexiva por quê? Porque primeiramente, eu pensei, eu raciocinei, eu busquei uma forma para que aquele ensino, para que aquela minha prática levasse o aluno, né, a potencializar ali seus processos de ensino e aprendizagem. Então, nós vemos que Comênio, ele viveu entre 1592 e 1670, é considerado o pai da didática moderna. Tinha como ideal o ensino de tudo para todos, ou seja, universalizar o saber. Os seus procedimentos didáticos eram
um professor para cada classe, um livro para cada matéria, um mesmo trabalho para todos os alunos, um método para todas as ciências, artes e línguas, ensinar com poucas palavras, ensinar conjuntamente matérias afins, ensinar tudo gradativamente e excluir o inútil. Então, isso aqui a gente vê que faz muito parte dos nossos processos pedagógicos, né? Cada uma desses procedimentos. Já Rousseau viveu entre 1712 e 1778. Ele apresentou um novo conceito de infância, propondo uma nova concepção de ensino baseada nos interesses das crianças e transformou o ensino num procedimento natural, exercido sem pressa e sem livros. Ele partia da ideia da bondade natural do homem que é corrompido pela sociedade. Nós temos a frase muito famosa de Rousseau, que ele diz, né, que o homem nasce bom, quem o corrompe é a sociedade. Então, essa era um dos seus princípios também voltados à educação. E Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827, foi um pedagogista suíço e educador pioneiro da reforma educacional. Pestalozzi defendia um conceito de educação que tinha pouco ou nada a ver com o enciclopedismo de Comênio, mas referia-se exclusivamente ao desenvolvimento da criança. Ele atuou na educação de crianças pobres e deu maiores dimensões sociais à problemática educacional. Então, nós vemos muitas instituições hoje que ajudam principalmente crianças carentes, crianças que são portadoras de necessidades especiais. E geralmente algumas dessas instituições levam até o nome de Pestalozzi por conta disso, né? Porque ele se preocupava com o desenvolvimento da criança e teve essa importante atuação neste meio social. E a diferença que nós podemos notar lá da pedagogia de Comênio já para Pestalozzi é justamente essa questão da quebra do enciclopedismo, porque lembrando que para Comênio deveria existir vários livros, um sobre cada disciplina. E isso acarreta, né, numa fragmentação do ensino, por assim dizer. Então, entrando mesmo no conteúdo que nós vamos falar muito sobre cada uma das correntes, né, de ensino, nós vamos começar aqui sobre a pedagogia tradicional. Então, gente, na pedagogia tradicional, o ensino é a transmissão de conteúdos do professor, que é o detentor do conhecimento, é o sabe tudo, né, para o aluno de maneira mecânica e automatizada. E o aluno é aquele que todo e qualquer conhecimento, vivência ou experiência que ele teve antes da escola não é levado em consideração. Afinal, ele é uma tábula rasa, ele é uma página em branco, onde o professor, como está aqui na charge, é a boca que fala e o aluno é o ouvido que ouve. A escola, então, é hierarquizada com rígidas normas de disciplina e ensino centrado na formação moral e intelectual. Os principais teóricos aqui, então, foram Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbart. Sobre a pedagogia tradicional e o período colonial. Nós sabemos que a pedagogia tradicional ela teve seu início mesmo a partir do fim do século XIX e início do século XX. Entretanto, desde o período colonial, com a chegada dos jesuítas no Brasil no ano de 1549, a pedagogia tradicional ela teve o seu berço ali naquele momento. Aqui a relação professor-aluno era mantida pelo autoritarismo, pela hierarquia e pela obediência. Não podia haver questionamentos ou distrações. A atividade de ensinar era centrada no professor verbalista, supondo que, ao ouvir e com exercícios de repetição, o aluno iria decorar o conteúdo para depois reproduzi-lo. Então, como eu falei sobre o ensino jesuíta, né? Nós sabemos ali, através da história da educação, que a Igreja Católica, com medo de perder a quantidade de fiéis, né, com medo da propagação do protestantismo no mundo, então ela enviou, através aí dos jesuítas, né, padres para que os índios fossem catequizados e a elite local fosse alfabetizada. E esse ensino jesuíta era um ensino baseado numa espécie de currículo, né, que era o Ratio Studiorum. Então, neste momento, nós temos a formação da elite burguesa
e a catequização dos índios. Foi nesse primeiro momento do período colonial. E aí, avançando aí no tempo, né, passando já para meados de 1930, um pouco depois, né, dessa questão que eu falei do final do século XIX, início do século XX, onde realmente começou a pedagogia tradicional como nós conhecemos, temos a criação do Ministério da Educação, que foi o MEC, e o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que liderados aí por Anísio Teixeira e outros educadores, apoiavam e buscavam mudanças na educação. A Escola Nova, gente, então não foi um movimento que existiu somente no Brasil, ela existiu no mundo todo. Nós temos representantes da Escola Nova na Itália, como é a Maria Montessori, né? Nós temos na França, como é Celestine Freinet, e vários outros. Nos Estados Unidos, também temos representantes. Então, a Escola Nova valoriza a autoafirmação e a atividade espontânea da criança. Foi uma concepção contestadora, revolucionária e crítica que se contrapõe à concepção tradicional do ensino. Já no período do Estado Novo, que foi aí a Era Vargas, né, a pedagogia da Escola Nova, como que ela se estabeleceu? A corrente pedagógica da Escola Nova fundamentou a educação brasileira dos anos de 1930 até os anos de 1950, sempre buscando superar os postulados da escola tradicional por meio de uma reforma interna na escola, com destaques para o fato de partir do interesse da criança o ensino e do aprender fazendo. Isso é primordial. Escola Nova sempre é isso aqui, ó. Interesses da criança e aprender fazendo. É a frase do aprender a aprender. Momento em que os jogos educativos passaram a ter um papel importante. E eu abro um parênteses aqui sobre os jogos educativos, lembrando da importância da médica italiana Maria Montessori, né? Porque ela que desenvolveu vários jogos e várias formas de brinquedos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento das crianças. Então, nós temos aí como fatores históricos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e como fator determinante da pedagogia da Escola Nova, o aluno no centro dos seus processos de ensino e aprendizagem, seguindo os interesses da criança. Existe um livro de Maria Montessori que se chama A Criança, onde ela diz que a criança naquele momento, ela não era considerada um ser com peculiaridades. Por quê? Não existia, por exemplo, uma cadeira do tamanho de uma criança. A cadeira era para adulto e a criança ela ficava escorregando na cadeira. Não se fazia móveis planejados para a criança, porque se imaginava que a criança era um mini adulto. E a partir desse momento da Escola Nova, a proposta é o quê? Seguir os interesses da criança, fazer uma educação voltada às subjetividades da criança. E a pedagogia tecnicista? A educação tem como base a neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade técnica, eficiência e produtividade, entendida como didática instrumental. Aqui a proposta é produzir sujeitos capazes e eficientes para o desempenho e funções do mercado de trabalho. Nós vemos na charge que as crianças elas saem como produtos dentro da escola. Então a pedagogia tecnicista é aquela que forma a criança para o mercado de trabalho sem desenvolvimento de pensamento crítico ou autonomia social. Nós vemos como um grande representante Frederick Skinner, que viveu de 1904 a 1990, onde a palavra-chave para ele era o comportamento, onde nós estudamos muito sobre isso quando vemos em psicologia da educação sobre behaviorismo, né? Para ele, a aprendizagem concentra-se na capacidade de estimular ou reprimir comportamentos desejáveis ou indesejáveis. Então, na sala de aula, a repetição deve ser ali, ó, mecanizada e deve ser incentivada dessa forma, pois essa memorização é que leva o aprendizado. Então, para Skinner, ele pensava a respeito do reforço positivo e o reforço negativo, onde você como se você incentivasse a criança, desse um prêmio para ela quando ela faz algo de um comportamento esperado e reprimisse aquele comportamento que não era esperado. Logo depois, nós temos aqui no Brasil o período da ditadura militar, que veio ali logo depois da Era Vargas, né?
um pouco depois da Era Vargas. E nesse período, a pedagogia brasileira se baseou nessas tendências tecnicistas, onde a educação tecnicista visa formar o aluno obediente, controlado dentro da ordem aí para manter, né, o chamado status quo. Suas principais características são o tempo de estudo cronometrado, a produção em série e que atenda a necessidade de mão de obra do mercado de trabalho. Então aqui nós vemos que o sujeito ele não tem uma identidade, o aluno é um número dentro da escola. O ensino era acrítico e positivista, havia censura, repressão da liberdade de ensinar e de aprender, exílio aos que se contrapunham ao sistema e surgimento de movimentos sociais. Bem, aí também nós descobrimos e conhecemos a pedagogia libertadora, que tem aí como principal figura Paulo Freire. Visava pela educação que forma para a autonomia intelectual do cidadão para intervir sobre a realidade em que ele vive. Paulo Freire, então, viveu de 1921 a 1997 e a sua proposta é de uma educação popular não oficial, voltada para o atendimento do público adulto. A sua pedagogia de conscientização entendia que a educação não é neutra, e sim um ato político. Então, existe uma frase muito famosa de Paulo Freire, onde ele diz assim: não basta ler que Eva viu a uva. É interessante você saber quem foi Eva, quem plantou essa uva, quem que lucra com isso. Então, Paulo Freire ele propunha uma educação, uma alfabetização de consciência, onde o sujeito pudesse se libertar das amarras do Estado e da sociedade. A pedagogia crítico-social dos conteúdos tem como objetivo de estudo o processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem. Então, nessa tendência, busca-se superar os traços significativos da pedagogia tradicional e da escola nova, e tem como objetivo oferecer conteúdos escolares significativos para os alunos. Esses conteúdos devem partir do contexto deles e denotam os aspectos culturais que emergem em conhecimentos relativos de acordo com as diferentes realidades. Como principal nome aí sobre a pedagogia histórico-crítica é o Demerval Saviani, professor que nasceu em 1944 e defende que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. Para ele, a educação é concebida como produção de saber, pois o homem é capaz de elaborar ideias possíveis, atitudes e uma diversidade de conceitos. Então, nós temos aqui também, a partir do ano aí de 1988, a redemocratização do Brasil, em um período onde muito se falou sobre a pedagogia libertária progressista. É uma corrente de tendência anarquista que propôs o envolvimento da escola na formação do cidadão crítico, atuante para mudanças sociais, apresentando diversas correntes filosóficas e pedagógicas inovadoras e sociais no intuito de termos uma educação para a vida. Então, essa questão é o seguinte, muito além de um Estado, né, que colocasse a educação em seu poder, a pedagogia libertária ela tinha essa questão de envolver o aluno numa temática mais social, no intuito mesmo de uma mudança da sociedade em si, numa mudança do Brasil. Por fim, nós vamos só passar aqui bem rapidamente as diferenças entre as tendências liberais e as tendências progressistas. As tendências liberais sustentam a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Então, quais são as correntes das tendências liberais? Tradicional, renovada progressivista, renovadora não diretiva e tecnicista. E as progressistas? Elas partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam principalmente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e a popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em 3 correntes, que são libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, ou histórico-crítica. Gente, é isso. Tem muito mais assuntos sobre didática. A gente hoje só fez um apanhado da primeira unidade. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixa aquele like.